A história de Jefté, um homem marcado pelo desprezo e pelo exílio, que esconde segredos profundos e lições poderosas. Como um filho rejeitado se tornou o líder de uma nação em apuros. Que tipo de promessa poderia levar um pai a uma atitude impensável? Como um voto ao Senhor mudou o curso de uma vida e de um povo? Mergulhe nessa história surpreendente deste personagem bíblico. Descubra as respostas que ecoam pela história de Israel e que ainda hoje nos desafiam a entender o poder da fé, da coragem e das escolhas que moldam os nossos destinos. No livro de Juízes, a história de Jefté é contada, homem que teve sua vida marcada. Um líder valente, filho de Gileade, com uma meretriz da cidade. Seus meio-irmãos o expulsaram de casa, desprezo sentiu, fugiu para Tob, onde sua vida seguiu. Lá se tornou líder de homens sem lei, mesmo sendo rejeitado, um herói se fez. Os amonitas então vieram Israel a oprimir, e os anciãos de Gileade precisavam resistir. Lembraram-se de Jefté, o guerreiro exilado, e foram pedir ajuda ao homem desprezado. Se me chamarem para a luta e me derem comando, serei o vosso chefe, ao Senhor estou afirmando. Assim Jefté aceitou, o destino enfrentaria, e para salvar seu povo, com coragem lutaria. Antes de levantar a espada, tentou a paz buscar, mandou mensagem ao rei, o conflito evitar. Disse que a terra tomada não era dos amonitas, mas dos amorreus, de quem Deus a dera às tribos israelitas. Porém, o rei recusou as palavras de Jefté, e a batalha foi o caminho que o destino lhe deu fé. Jefté fez um voto ao Senhor antes de partir, e voltando para casa vitorioso, ele iria cumprir. A primeira pessoa que saísse ao encontro para cumprimentar ao Senhor em sacrifício, ele iria ofertar. Jefté e seu exército saíram a guerrear, e os inimigos amonitas iriam enfrentar. Com a força de Deus, Jefté venceu, dominou 20 cidades, prevaleceu. Agora vitoriosos do confronto amonita, contudo ao voltar para casa, uma dor infinita. A primeira pessoa que saiu pela porta, ao longe ele via sua única filha vindo ao seu encontro enquanto lhe sorria. Ele rasgou suas vestes de dor no coração, teria de cumprir o voto, que aflição! Ele sabia que o prometido não poderia quebrar, mas foi sua própria filha que aceitou sem relutar. Pediu 2 meses com as amigas para a virgindade chorar, pois não teria oportunidade de se casar. Após o período solicitado, sua filha retornou, e sendo seu voto honrado, ao Senhor Jefté ofertou. Então outra luta surgiu. A tribo de Efraim contra ele rugiu. Acusaram Jefté de não os ter chamado, e o conflito interno foi muito pesado. Jefté lutou com firmeza, Efraim foi vencido, mas da vitória um alto preço, Israel dividido.
O orgulho e a raiva causaram grande dor, e a derrota dos irmãos manchou a vitória, um horror. De Jefté aprendemos que Deus usa o rejeitado, mesmo aquele que o mundo tem desprezado. Ele foi chamado estando à margem da sociedade, mostrando que Deus escolhe sem parcialidade. O voto de Jefté nos ensina com rigor que promessas ao Senhor devem ser feitas com temor. Melhor não prometer do que prometer e não cumprir, pois as palavras têm peso que no mundo podem ferir. Sempre haverá consequências para um voto desesperado. Se você tem fé e confia em Deus, não seja precipitado. A guerra com Efraim nos leva a refletir sobre o orgulho que pode a unidade destruir. Dentro do povo de Deus, a paz deve reinar, pois juntos somos fortes e devemos nos amar. As decisões impensadas em momentos de aflição podem trazer consequências e profunda comoção. A vida de Jefté é um exemplo a considerar para agir com sabedoria e sempre a Deus buscar. Jefté, um guerreiro, um herói trágico se fez, venceu os inimigos, mas pagou um alto preço talvez. Sua história nos inspira a confiar e ser prudente, que possamos seguir a Deus de coração e mente. Com essa história podemos crescer e lições importantes aprender. Deus usa o que o mundo quer desprezar. Jefté à margem, ele escolheu para liderar. Mostra que seu poder vai além da visão. Escolhe os pequenos para a sua missão. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Prometer ao Senhor é um ato sério e santo. Jefté fez um voto que trouxe grande pranto. A Bíblia ensina, é melhor não prometer do que prometer e depois se arrepender. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Na luta com Efraim, o orgulho se mostrou, e muitos irmãos de Israel ele liquidou. A unidade no povo de Deus deve brilhar, pois só com humildade podemos triunfar. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Jefté é uma figura trágica e heróica ao mesmo tempo. Sua história é um testemunho de como Deus pode usar as pessoas improváveis para realizar grandes feitos, mas também serve como uma advertência sobre o poder das palavras e as consequências de nossas decisões. Embora Jefté tenha liderado Israel de seus opressores, ele também deixou um legado de dor e perda. Sua história nos desafia a confiarmos em Deus em todas as circunstâncias e buscarmos sabedoria antes de fazermos promessas ou tomarmos decisões importantes. Como servos de Deus, devemos ser diligentes em nossas palavras e ações, lembrando-nos de que nossas escolhas podem ter impactos duradouros tanto para nós
quanto para aqueles que amamos. Que a vida de Jefté nos inspire a sermos líderes corajosos e servos fiéis, mas também nos lembre da importância da sabedoria e da prudência em nosso caminhar com Deus. Assim como Jefté, você já fez um voto imprudente ou impensado? Houve consequências? Já precisou fazer uma escolha difícil que envolvia grande decisão a tomar? Deixe nos comentários. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. À sua direita, uma série bíblica para maratonar. À sua esquerda, um novo vídeo do canal. Deus abençoe a sua vida.